Quem é que foi que deu a ideia do trator? Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu compartilho com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Fueltech e agora também dono do Velopark, como quem gosta do automobilismo aí provavelmente ficou sabendo aí nas últimas semanas. Orgulhoso proprietário e dar continuidade a essa história. Mas hoje é o seguinte, hoje nós temos uma história muito legal para continuar, que é a minha Saveiro RS2, orgulhosamente em homenagem a uma Audi RS2 que eu tive também, misturando uma série de paixões aí para quem curte esses carros da década de 90, especialmente a Audi RS2 Porsche, que é um carro icônico, um carro assim colecionável. Eu já tive uma na minha vida, me arrependo profundamente de ter vendido ela por R$70 mil lá em 2012, mas foi por boas razões aí. E hoje eu estou fazendo um carro que, de certa maneira, é uma certa lembrança àquela minha Audi RS2 que tanta fica na minha memória. Mas a gente, para não deixar um pouco mais difícil que precisava, ou para deixar mais difícil que podia, a gente pegou uma Saveiro quadrada, adaptou a tração 4x4, fizemos todo um chassi, basicamente, não dá para nem dizer que é uma Saveiro mais no sentido de estrutura, é um carro totalmente construído para ter uma tração integral, tem uma transmissão, um câmbio 6 marchas de Audi RS2, S4, que são dessa geração, e a cereja do bolo aqui é esse motor 5 cilindros, 2.5 stroker, né? Praticamente 2.6, um virabrequim aí daqueles de diesel, ou que eles chamam de diesel, mas é um virabrequim stroker com mais curso. Uma preparação que hoje é bem conhecida no mundo, mas ela começou muito cedo, na década de 90. A gente sabe que esse carro tem muito potencial. Mas hoje é um dia muito especial porque a gente está com esse carro no dinamômetro, funcionou pela primeira vez e nesses dias agora. E hoje a gente vai testar e ver se funciona no dinamômetro a potência e vamos ver o que mais a gente consegue fazer para a continuação desse episódio, até que ponto a gente consegue chegar hoje. Só de estar aqui hoje é uma vitória. Quero dar os parabéns a toda a equipe que está trabalhando nesse carro, mas é muito legal ver ele no rolo. E a gente hoje veio num dinamômetro aqui especial, 4x4, na cidade de Porto Alegre. Vou mostrar um pouco mais para vocês. Mas agora é hora de botar na TV aí, ó, chamar a família, pão de queijo, que hoje o episódio vai estar muito legal. Agora é a hora que alinha ela no dinamômetro, só que é o seguinte, não tem freio de mão, né? E um detalhe, né? Ela é bem curtinho, o dinamômetro ele tem regulagem, então mesmo ele todo fechado, ele ainda é meio grande. Ainda é meio grande? É meio grande, vai ficar... No mínimo é demais. Bem em cima do... Vai ser meio esquisito, é que é o seguinte, a oficina aqui dos caras é outro nível, né? É pra Ferrari, pra Audi... Aí nós que trouxemos a pobrezinha da Saveiro. Obrigado por ter deixado entrar também. Chamei o Carlinhos, acho domingo, 5 da tarde, ó, preciso passar a Saveiro no Dino. Já tumultuou tudo, velho. Não, mas legal. Felipe, bom trabalho, hein, cara? Tu fizendo uma missão aí junto com o pessoal. Vai ser legal. E a gente apresentou o carro na última vez no Fueltech Chimarrão, né? Sim. No Solvag, o evento lá também. Deu bastante movimento, mas todo mundo cobrava ela ligada, né? Então agora a gente vai mostrar que ela funciona e que anda. Ontem, pessoalmente, foi a primeira vez que eu liguei ela, o motor, né? E, cara, o barulho é um turbo A, né? Impressionante. É um turbo A ligado, tem comando, a turbina é grande. Tem cilindrada. Cilindrada grande, escape direto. E agora, na verdade, o que é a nossa ideia? Para acertar o motor, né? Obviamente, tem que... Hoje não é chegar e dar uma passada, né? O mapa é basicamente um mapa construído... A gente só gerou um mapa padrão e deixou ela parada. Na verdade, até o mapa, a gente pegou o Frango, mandou um mapa muito próximo do que ele usa, assim, nesse tipo de carro, mas obviamente os injetores são diferentes, a construção do motor é diferente, tudo pressão é diferente. De combustível é diferente, então tudo vai interferir, né? E a ideia acho que é muito mais testar e ver que tudo se comporta bem do que ver a potência hoje, pelo menos, né? Então a gente... Vamos ver, mas... Vamos ver o que vai acontecer. Aquele negócio, começar tudo dá certo, de repente a gente bota 3 kg pra dentro e deu. A gente bota as pressão, mas senão tem que ir descobrindo, né? E cara, sendo bem honesto, até para baixar a expectativa, eu normalmente... Num dinamômetro a primeira vez, assim, um teste, tu acaba descobrindo detalhes, né? Por mais que a gente inspecione e teste tudo... Sim, é só a simulação que vai mostrar. Para pensar, a construção desse carro é muito elaborada, né? Porque tem desde fabricação de chassi, mecânica, né? Assim, tipo, pode ter dificuldades, assim, de eixo, de suspensão, de conexão, literalmente de transmissão, né?
a parte da embreagem, né? A gente já viu que... A embreagem a gente apanhou bastante, tá apanhando ali do pedal ainda, mas é uma coisa que a gente não sabia. Tinha que montar, testar e agora vir ajustando. Só com o motor girando, literalmente, assim, tu consegue validar isso aí. E, obviamente, a montagem do motor inteiro, por mais experiente que, por exemplo, o frango seja para montar um motor desses, que a gente acredita que provavelmente vai ser uma das coisas que menos vai dar chance de dar problema. Mas é passível de ter alguma coisinha, vazamento, alguma coisa que é um normal, motor inteiro novo, tem todas as questões, né? Então, e eu vou te dizer, eu nunca passei um carro 4x4 no rolo. Eu passei uma vez lá no Sapinho, em São Paulo. Assisti passar, né? Mas era bem diferente, era ser mais antigo, tinha que literalmente correr o dinamômetro na mão, aqui tudo automatizado. Mas vai ser legal de ver. Aí, que nem eu falei, o projeto desse carro, a gente fez o contrário do que normalmente faria. A gente está fazendo ele andar, testar, fazer tudo. E por último ele vai para restauração lá pro Deni em São Paulo, o By Deni. E aí que ele vai poder fazer. E eu vou dizer assim, a única maneira de fazer, porque se tivesse feito a restauração, instalasse o motor 5 cilindros, adaptasse tudo e ia ter que voltar de novo. Porque só essa questão da embreagem que eu falei agora, não teria como saber de outra forma, era só montando e testando. Então a gente vai ter que mexer na posição do pedal, mexer na posição do atuador. E se já tivesse tudo pintado, tudo com acabamento, daria um baita retrabalho. Agora do jeito que tá é fácil, a gente corta, solda, reposiciona, né? Então valida primeiro as coisas, freio traseiro a gente vai ter que mexer, porque mudou o disco, então mudou a posição da pinça. Então é um monte de detalhezinho que nessa etapa a gente não tem a dor de mexer no carro, né? Agora tá tudo pintadinho, tudo bonito, tudo... E aí a gente vai cortar qualquer coisa, é um problema. Agora é o seguinte, o único dinamômetro na região praticamente, né? Um dos poucos que tem. É verdade. 4x4. Vai fazer acho que uns 2 anos que nós compramos. Não, brincadeiras à parte, a gente pensou assim, vamos ter que passar o carro no dinamômetro. O Felipe, não, vamos ligar na LTZ lá, porque os caras, o Carlinhos tem lá e consegue. Tá certo. O Benzão vem fazer também alguns acertos. Aí, cara, pra mim é uma primeira oportunidade que eu tenho aqui, uma honra que legal. Tá vindo Nós aqui. Temos aí um prazer e a honra de receber vocês. E até vou dizer assim, cara, tá muito bonita a estrutura aí. Dá uns 2.000 e poucos metros quadrados, vai até outra rua lá. Vai tem uma outra saída lá. Velho, de quadra a quadra. Vamos dar uma volta aí pra mostrar. Os caras têm Ferrari, tem umas coisinhas diferentes aí. E o que vocês, quantos anos tem a oficina? 25 mais ou menos. 25? Tá. E tu assumiu desde quando? Desde o início, assim. Sério? Desde o lavador de peça. 12 anos de idade? 43 também. Não, é a minha idade aí, ó. Passa o tempo, e sempre se desenvolvendo, né? Dia a dia, sempre apanhando um pouquinho aí. E vocês especializaram em carros mais modernos, obviamente. Exato. Porsche, Ferrari, Audi. Tá como a RSQ8 também, que a gente fez mapa, assim. Sempre procurando o máximo de... Vai fazendo. Cara, foi legal a estrutura, até vou te falar essa iluminação no teto, ele faz um teto falso. E foi essa a ideia. Que tu tem que te pensar para perceber que não é um forro, né? Porque o telhado não é tão bacana, aí tu dá uma barra, né? Como tu falou, um teto falso. Ficou legal. A gente fez uma sala de espera no metade da oficina. Olha, e aí a outra parte fica... aquele é do Gabardo. Do Gabardo. Sim, ele fez importação na época. Sim, o R35 dos supercarros. Isso aí, do Gustavo lá. Gustavo, né? Estamos trocamos a embreagem, agora deu problema nas engrenagens. Cara, é legal que vocês conectaram aqui. Bonito esse acabamento e tudo. Ficou bem bacana, a gente gostou dessas placas cimentícias aí. Sim. Porque era um prédio mais antigo, não... Sim. Deu um acabamento bacana. Tem até umas Mercedes velhas. Tem umas coisinhas diferentes. A gente fez um layout aqui na frente, repaginou e a ideia era fazer nos fundos. Só que aí veio enchente, aí de certa forma todo mundo... Pegou vocês também, né, cara? Aí a gente... Onde é que chegou a água aqui? A água lá na rua, água no peito, mas aqui tu vai vendo que vai subindo, ó. Entrou no escritório, mas na rua mesmo deu 1,60 m. O suficiente pra pegar tudo, né? Pegou tudo. Graças a Deus a gente acabou tirando os carros. Tirou. Aqui chegou assim, mais ou menos aqui, acho que uns 10 centímetros, algo do tipo aí, 20 talvez. Foi muito foda, né? E aí realmente aqui a gente não fez a pintura, falta fazer a forração das paredes, como eu te falei, que aqui tá mais antigo. E o teto... Sim, mas cara, tá muito legal a estrutura aí. Tá lotado, hein? Quantos carros tem aqui dentro? Tem uns 40. A gente tem a lavagem ali, bota a PPF, tem uma salinha, um laboratório de motores. Lá no final a gente faz parte de escapamento, inox. Então, sempre tentando... Eu gosto das oportunidades. Os carros abrem portas, né? E conectam pessoas, Isso é verdade. Às vezes eu gosto de fazer quando eu tenho a oportunidade de ir num lugar diferente, assim, que
por mais que a gente já tinha se falado, converse, Claro. eu nunca tinha vindo aqui. É verdade, é verdade. E ao mesmo tempo muita gente que assiste até, especialmente os caras, muita gente tem oficina mecânica, Sim. então eles gostam de ver ideias, assim, às vezes de como é que se faz criativamente Claro. Uma estrutura e trabalho, né? Dá pra conhecer um pouco melhor. É verdade. Obrigado pela Tá bom? oportunidade Não, eu aí. te Que legal. agradeço. Que legal. Por receber. A casa é nossa. Obrigado por receber uma humilde saveira aí, Ah, no que meio isso. das Ferrari do esporte aí. Capaz. Seu Diego Benzon de novo, Estamos sempre aí, né? sempre aí envolvido, Hilário, bom. Toda a turma aí, trouxemos os melhores aí, né, pra fazer dar certo. O que a gente vai fazer agora então? A gente já tem o mapa base, ela já tá ligando, já fica ligada, né? Aham. Então a gente vai aproveitar que a gente tá no dinamômetro e vai começar já a fazer pelo menos a parte de baixo, deixar o carro Acho que a acertado. borboleta tá muito aberta, tá com lenta muito alta, né? Isso é a última coisa. Parte de lenta, deixar a lenta estabilizada Não, mas é a eu última digo, coisa. a lenta, ele tá bem acelerado assim a borboleta, eu acho. Não cheguei a reparar ali, mas ela é borboleta eletrônica ou a cabo? É eletrônico. Ah, não, isso aí é tranquilo. É, Tá. vamos fazer ali. É. Então vamos fazer a baixa rapidinho, tipo assim, até 3.000 RPM, os vácuos, tudo. Que quando eu tiver tudo pronto, até 3.000 RPM, eu já tenho mais ou menos o que o carro vai ter com 1 e 2 kg. Sim. Então é tudo meio automático. Tá? Então já tá, tem um mapinha base, eu vou trabalhar em cima dele agora, né? E aí quando tiver esse mapa base pronto, a gente já começa a acelerar. Bom Tá. trabalho. Posso ligar? Pode ligar? Meu mapa já. Aqui dá pra ver. Eu acho que tem que acertar a lenta primeiro. Agora ficou pouca borboleta, parece. Ali vai ser 1,6. Será? Que bico é? 140. Tá muito rico. Agora começou a ter lenta. Quanto tu botou de... Ficou 1,5 na lenta e 2 e pouquinho no zero de vácuo. É só para começar a entender ela. O que tu quer fazer? Isso aqui? Cuidado. É lá! Como é que tá a temperatura? 100 graus. 100? Tá esfriando, vamos ver. Tem aditivo? Tem aditivo? Ligou a ventoinha? Não tem aditivo? Ah, então tem que se ligar, porque chegou a 100 graus. Vamos sair um pouco do ventilador lá, mas o que aconteceu agora ali, então o benzol começou a funcionar na lenta, né? O tempo de injeção ali tá com os injetores 170 livre-hora. Usou 1,5, 1,6 milissegundos, que é o que já tinha mais ou menos na lenta. A lenta ficou o lambda 1, até briguei com ele, porque eu não quero o lambda 1, ele gosta de lambda 1, esses Bem carros. pobrezinho. Bem É bom pobre. que não suja o óleo. Mas não, eu prefiro 0,90 e poucos assim. Sim, no também. etanol. Aí, mas acelerou as intermediárias, andou uns minutos ali e a temperatura chegou em 100 graus. Só que a gente está sem aditivo no radiador, né? E tem que, aí, claro, se passar de 100 graus, ele pode ferver a água e aí pode jogar para fora, né?
não é o fim do mundo, mas só para evitar. E agora a gente estava discutindo sobre o ventilador ali, se a água tem passagem, se o intercooler na frente com ventoinha, o radiador vai eu segurar. acho que tá meio crítico o sistema. É. Acho que tinha que ter um radiador de mais capacidade ou de repente mais um radiador. Talvez eu vou ter que pegar e fazer um espaçamento, afastar um pouco o intercooler do radiador, para correr mais ar também, porque está quase encostado e é uma questão física, mas dá um jeito de puxar mais para trás e de repente botar uma ventoinha na frente do intercooler também, uma empurrando e a outra puxando, aí vai fazer o ar cruzar, né? Porque tem que... Aquela colmeia ali, ela tem 4 polegadas de intercooler, então dificulta também. Se eu pensar que aquilo ali é um bloqueio. Eu me lembro agora eu me lembro meu Corvette C6 Z06 nos Estados Unidos, tinha intercooler também de 4, 5 polegadas na frente. Cara, não tinha Santo Cristo de resfriar aquele motor. Coisa que dá pra De água sofria daí, né? O que dá pra fazer a gente testar é botar um radiador auxiliar, que nem os Gol GT 16 válvulas tem original radiador. Pra onde vai? Ele é paralelo. A gente pode botar até na frente, ele pequenininho, assim. Parecido com o radiador de óleo, a gente bota outro embaixo do intercooler. Também. Melhor do que a ideia dele, cara, na caçamba. Eu já quis fazer um carro de drift. Vamos botar um na caçamba lá, igual um carro de drift lá, Pelo amor de Deus. Nem embaixo não deu de botar. Eu ia dizer, porque hoje a gente aumenta a frente umas 4 polegadas e aí bota mais um radiador ali. E o teto também, que nem os Fuscas, o radiador de óleo atrás, assim, bota no teto. Outro radiador paralelo, botar na frente, o menorzinho. E a questão também de testar a bomba elétrica em série para ajudar a velocidade, né? Cara, mas vou dizer assim, ó, tá rodando lisinho ali, mecanicamente, né? Tá funcionando ali o carro as rodas, assim, se for pensar, tinha um monte de coisa pra dar errado que já passou. Só a água tá no lucro aí, né? Aqui a gente tá avaliando o radiador agora, na verdade ele não chegou a 90 graus assim nessa andada, então a gente tá achando que a válvula termostática talvez não tinha aberto direito antes. Na primeira vez, assim, agora ela abriu e equalizou, drenou, digamos assim, o sistema. A princípio, não tem, mas mesmo assim, isso aqui é muito largo, ó. O intercooler, ele é uma espessura muito grande na frente do radiador. Talvez a gente afaste ele aqui um pouco, faça alguma coisa assim. Mas as correias, tudo funcionando aqui, né? Se era pra ter dado um pepino assim, já... Toca pra dentada. É. A bomba d'água é na dentada. Não, eu digo, o alinhamento... Sim, o alinhamento, tudo ficou bom. A correia é bem paradinha, bem certinho na colher. 6 mil? Quanto tem? Parado, quer dizer? Cara, tá funcionando muito bem, hein? Vou te falar, tô feliz aí, tô impressionado. O motor já dá pra ver que Tem saúde, né? que acelera, né? E aqui a gente fez, se eu pensar, tem várias coisas interessantes, ó. Eu tô curioso pra ver essa adaptação da válvula wastegate aqui na turbina. Eu vou te dizer que é estranha, mas é uma das coisas mais eficientes. Mais eficiente. Porque botar no coletor, o próprio Supra lá, eu tô tendo muita dificuldade de baixar a pressão. Não consegue baixar a pressão, porque tá no coletor e assim, não tá ruim o ângulo, mas não baixa a pressão. E aqui tá no ângulo certo, hein? Se aqui não aliviar, aí... É. Que tamanho é essa válvula? Ela é 45. 44, eu acho. É pequena, né? É. Mas o melhor cenário é a menor válvula possível, que alivia o que precisa aliviar, né? Eu já vi vários carros com V8 assim, que é 38. Esse motor aqui, andar com menos que 2 kg, né? Se não é pra andar com 2 kg, não faço aqui, né? Olha, curiosidade aqui, ó. Tá trocando água por termosifão. A água fica circulando ali, tipo trocando, né? Água fria tá descendo e quente tá subindo. Vamos botar o aditivo, na verdade, que é para garantir que se chegar numa temperatura que não faz ebulição, não entra em ebulição a água, né? Tá, e agora? Conta aí. Eu fiz um mapa base, né? Tipo assim, eu faço mais ou menos até 3.000 RPM e a gente já sabe mais ou menos aonde vem a potência desse motor. Então eu já meio que calculo de cabeça, assim, para cima. Já calculei para 2,5 kg de pressão de turbo e agora acelerar e ver o que acontece. Tá, não vamos se emocionar direto. Não, aqui, né? mas é tranquilo, a malha fechada salva. Então tá com Mas eu vou cuidando. pressão de combustível, né? Tem um Sim, monte tem que cuidar porque tudo esse carro agora. é bomba mecânica aqui. O bom é que ela tá funcionando já aparentemente muito bem, né? Tá, fica estável na lenta, também não cai a pressão. Onde é que tá o tanque? Lá atrás. Ah, sério que ela tá puxando? Não, ela não tá puxando lá de trás. Tá puxando lá de trás? Como é que é? A gente tinha feito aquele tanque aqui que apareceu no outro episódio, mas aí a gente... vou deixar ele stand-by e fazer um outro teste. A gente botou uma bomba, já tinha uma bomba lá atrás que encheria aquele cache. E aquela bomba a gente deixou alimentando a linha com um dosadorzinho nela, dosador bem pequenininho, lá dentro do tanque.
Então, se caísse a pressão da linha no carro na lenta, a bomba vai manter sempre alimentada. Então, nunca vai cair de 3,5 bar. Tá, mas vamos explicar melhor como é que é esse sistema. O tanque, a bomba aqui está sugando direto do tanque. Então, lá no tanque tem uma saída 12 AN e uma válvula unidirecional. Tá. Então, respondeu a minha pergunta. A bomba está sugando, só que caso a rotação do motor caia, que vai diminuir a rotação da bomba, diminuiria também o fluxo. Então tem uma bomba elétrica original de Uno, Palio, lá dentro, que é bem pequenininha, que ela está sempre alimentando essa mangueira 12 AN aqui. Mas em paralelo depois da válvula de unidirecional. Antes da válvula. Tá. Porque ela vai alimentar depois, antes da válvula, para manter sempre o... Eu fiz assim no meu Supra lá, e a minha dificuldade foi que essa válvula unidirecional trancava às vezes. E aí ela trancava aberto. E eu não consegui na época resolver isso aí, troquei 2, 3 válvulas. Vou te mandar uma da Metal Horse lá. Então vou precisar de uma Metal Horse nessa aí, porque lá nos Estados Unidos não achei uma válvula que não trancasse. E aí baixava a pressão. E que tinha vazão para sugar as bombas, né? Mas tem alerta de pressão de diferencial, vamos ativar todos os alertas aí. Vamos olhar os alertas ali. Porque esse é o tipo de coisa, né? O cara esquece e... A minha ideia agora é dar uma puxada até uns 4, 5 mil giros, carregando pressão e ver o que acontece. E testando, né? Não vou deixar, se eu ver que não tem... Se eu ver que tem sonda, eu deixo, né? Mas se eu não ver que tem sonda... Porque, na verdade, o que tem que fazer? Vamos dizer, alerta de óleo... Não, isso a gente tinha configurado já. Já tinha? Já, mas a pressão de combustível não é para cair de 13,5, com aquele dosador lá atrás. Temperatura do motor está em 99. O motor apagou, mas continua a elétrica funcionando. Mas é que... circulando. Mas é que se teórica... Mas tu tem 13,5 antes da bomba aqui? Sim. Aquela bomba que sai do tanque, a elétrica lá, quilos. Ela está regulada. 13,5 ou 4? 4 quilos, né? O dosadorzinho. Mas então a bomba mecânica recebe em 4 quilos? Recebe em 4 quilos. Que acaba passando por ela, porque a engrenagem não é 100% vedada. Ela deixa passar e já começa a abastecer a flauta quando sim, ela sim. liga, entendeu? Mas aí eu tô pensando... E ela liga só na partida. Enche a linha, depois que a linha tá cheia, a mecânica consegue puxar. Caramba. Essa aí é nova, hein? Eu não tinha feito pressurizar a entrada da bomba. Isso. E aí tem uma anti-retorno ali, né? Ela liga, só vai pra frente, não volta pro tanque. Aqui, dá pra ver bem, tá bem na lateral. Quando a mecânica se sobrepõe, quando ela começa a puxar, tá dando uma pingadinha no tanque. Ó, aqui é o que vai lá pra frente, um 12 AN. Então tem uma conexão que ela é fêmea dos dois lados, aqui entra na unidirecional. E aqui tem uma adaptação que entra um 6 AN, que é dessa bomba elétrica. Então a bomba elétrica está sempre enchendo a linha. A gente tem a opção de deixar ela ligada direto ou temporizada na partida, né? Então caso caia a rotação do motor, que a bomba lá não tenha a rotação suficiente para manter a pressão estabilizada, a elétrica compensa. Sempre. O dosador lá da frente está em 3,5 bar também? Ela está em 4. Em 4, tá. Porque eu ia dizer, talvez aqui podia baixar para 1 bar, por exemplo. Mas é que a gente comprou um dosador, acho que é de moto, aquilo que foi o menorzinho que eu achei, fixo. que ele fica embutido blindado, no copo ali. Não tinha... tá. Até daria para botar um regulável, mas ia ficar Sim, o meu único medo é tipo assim, de repente ele tá só na bomba elétrica e na hora que entrar a pressão, a bomba mecânica não não ajuda. Não tem como. Tá desligada a elétrica, tá só na partida. Ah, ela tá desligada. Sim, tem a opção Tá de deixar ela habilitada. tá. O carro tá funcionando só com mecânica. Então tá. Ele beleza. só enche a linha porque pra dar aí, partida. porque eu achei que ele ia ficar pressurizando o tempo inteiro. Não, dá para deixar. Não, mas aí ia bagunçar, isso que eu ia dizer, aí bagunça. Porque aí tu enfia uma pressão na entrada da bomba mecânica. Desse jeito não, porque ela tá em T e com uma válvula unidirecional. O fluxo direto do tanque está passando para a mecânica. Ela só bota aqui quando tem necessidade. Quando esse fluxo aqui se sobrepõe a esse, ela deixa de... Entendeu? Assim, ela só está ali de carona. O fluxo do tanque eu tá maior do que da bomba isso. elétrica. O carro que eu fiz assim foi o Maverick, aquele com ProCharger. Eu tive que fazer essa estratégia, tive que usar daí ela sempre ligada, porque a bomba dele, a rotação do motor era muito baixa, com 600 gramas, com 600 RPM na lenta, caía a pressão de combustível para 2 kg. Aí ficava oscilando a pressão de combustível. Aí a elétrica dele fica sempre ligada. Aí ele fica com 3 kg. Quando a mecânica começa a puxar, ela se sobrepõe à elétrica, passa direto. E aí o dosador lá de trás vai aliviar essa pressão da mangueirinha que está alimentando. Passa direto, se sobrepõe, entendeu? Tá. O fluxo de sucção da bomba mecânica é maior do que a elétrica está produzindo, então ele começa a puxar do tanque. Sim, aí ele baixa a pressão ali. Sim, tá? Entendeu? Boa ideia. Não tinha parado para pensar nessa ótica. Agora vai dar uma passadinha com carga.
Vamos levar o pé e vamos ver como é que ela vem reagindo. Se vê que sentir emoção... Se sentir emoção, eu deixo passar. Tá bom. Eu voltei para girar 7,5 no mapa, aí até uns 7.000 eu vou. Aí vamos estar analisando por aqui, ó, no sem fio aqui, ó. Vou segurar mais de longe aqui, ó. Sim. Cara, só pode ter sido o fluxo de escape que derreteu ela. Sexta. Ah, então foi. Ah, Então foi. Pegou o fluxo de Pelo escape. escape mesmo. Fluxo de escape. É, então tá, faz sentido. Tá, então na verdade o escapamento tá direto para baixo e a cinta ficou pegando calor, né? Pegou no escape? Aham. Ah, isso já aconteceu lá no Não, Rafa uma vez. fluxo de escape, né? Sim. É, Ah, nem que vi que os cavalos veio. nem vi também. 200 cavalos. Com 0,3, 0,3 deu? né? Veio subindo a pressão devagarinho, assim. Quanto que girou? Isso aqui tá certo? É pra tá, deixa eu ver aqui. São 600. Chegou da pressão? 0,3 ele falou. Ah, aqui dá 6.000, É. mas é que ela já... Quando Sim, veio, já na hora foi que pro já... lado. A pressão foi uma linha. Dá uma corrigida já na malha aqui. É interessante, a pressão de tubo foi praticamente uma linha, assim, É? subiu minimamente baixo. Aliviou bem a válvula, a wastegate. Ah, naquela posição tem que aliviar, né? Que turbina é ali? G40 900. Tá. Por quê? Turbina é grande pra caralho, né? É. A gente tava Porque tu acha que pegou lento? 4.150. Não, pegou na hora aqui. Não, pegou, não, esse é zero de vácuo. Ah. Sim, mas é que a válvula... Ah, tá, tu acha que não chegou nem... Não, mas começou. a válvula nem... Ah, tá uma mola bem fraquinha ali, já tem que dar tudo que dá no booster já na largada. Vou lacrar. Não, não. 100% da... Não, mas ó, a mola não é 0,3. Com certeza é maior que isso. Ah, não sei. Se é ela muito for a mais leve, ela vai ser 0,3. Será? Pode ser. Tem uma Aquela lá pra válvula que 0,3. sobrou do jet ski, se eu não me engano. Não, essa é do C8. Era a vermelha, daí tinha do É do C8, essa era do C8. Mas a mola, sim, é uma coisa de nada. É, até pode ser que ela seja 0,3. Primeiro burnout da Saveiro. Foi só com pneu, né? Foi um monorolo. Meu, Fizemos um monorolo no Que dinamômetro. vergonha, hein? Que situação aí. Puta que pariu. Mas assusta, né? É, porque... Porque tudo, quando ela sai, tipo, não é a primeira vez que um carro solta do dino pelo mesmo motivo. Da cinta queimar com o escape, É, sabe? E quando sai, tu tem que estar preocupado pra onde é que vai ir e o que tem ao redor, né? Você não vai... isso é uma coisa assim, eu vou até dizer assim pra ir, aqui na oficina eles não têm o hábito de botar um carro com escape direto, né? Exato, aqui Não é? é uma oficina de carros originais, de remap. Então eles fazem muito remap, o 4x4 é por causa dos Porsche, né, principalmente. Sim. Então não é o costume. Deu uma queimadinha num pneu, a gente vai ter que equalizar os outros três né, depois. Não, agora sai pra rua e já dá um rolo, né? Aí já limpa os pneus. Calma, amanhã. Mas já temos um início de mapa ali. Vou dizer que o mapa já tá bem encaminhado, assim. A já dá rápida pra- ali que deu uma... Tava demais antes. tava tirou. demais, eu tirei. É que agora antes tava com boa rápida boa. Aí como Sim. o mapa ficou bom, a rápida ficou demais. Aí agora tá... Mas o mapa já dá pra agora, botar pressão. Me lembrei do negócio, né? Sempre tem que olhar onde é que tá os extintores em volta, né? Lá tem um extintor. Não que o cara... Não que queira usar, mas... Isso é outra coisa que é ruim, passar carro no Dino sem para-brisa. Ah, sim, o fogo, né? Pode ser. É. Não é que carro foi que eu passei que eu botei um papelão no vidro. Eu disse, não. Aqui, ó.
Agora é o seguinte, não deu pressão, essa wastegate aqui era do meu C8 e eu acho que eu tinha umas molas muito cafajeste ali. Nós vamos resolver, nós desequalizamos por baixo. Só que, ó, se aparecer uns 2 kg assim, tu dá uma aliviada, né? Não, vai com calma aí, ó. E vamos ver se essa oscilação que deu na leitura ali, vamos ver o que aconteceu, sabe? Não sabe? De graça. É. Não, vamos ver como é que vai apitar ela agora aí, ó. Só. Tem que lacrar por cima a válvula. Como é que tá o PWM? Cara, eu vou te dizer o seguinte, ó. Funcionou, vamos encerrar por precisava. hoje. Não vai dar os 1000 cavalos hoje, não era o objetivo, era tudo funcionar. E vamos pra pista agora. Não, e vou dizer, tá funcionando muito não, bem. Tá funcionando muito Mas bem. eu queria uns 500 pra dar um burnoutzinho. Mas é que uns não 4. tem como dar pressão, né? Não, ó, amanhã vamos pro Velopark. 6h30 da manhã no Velopark mesmo. Vai estar lá, não? Posso ir? Então tá. Então vamos. Vamos? Consegue acordar tão cedo? Claro. Não é de costume, mas vamos lá. Então tá. Ó, pra vocês é assim, ó. Viram o dinamômetro? Já estamos na pista aqui agora, ó. Esse episódio vocês vão estar assistindo depois do episódio aí de receber o Velopark, só que hoje é o dia que a gente está gravando o episódio pro Velopark. Se vocês assistiram o episódio do Velopark, vocês viram a Saveiro dando volta na pista e viram que a gente foi muito comedido, né? Até porque o carro não tem condições aí de fazer uma volta rápida ainda. Mas alguém deu a ideia, quem é que foi que deu a ideia do trator? Felipe e Juliano, o Felipe deu a ideia de amarrar e o Rodrigo Caim deu a ideia de usar o trator aqui que faz o tratamento na pista, ó. E vamos ver se a Saveiro faz um burnout de verdade nas 4 rodas. Se tem os HP para isso aí. O Luiz de Leão disse que deu um talento aí, né? Botou a pressão, Venzão? Tá com pressão. Tem pressão agora, o wastegate tá ligado. Trocaram a mola, invertemos o wastegate. Tá, o que é pressão? Só pra saber. Ontem deu 0,7. Será que vai dar pra fazer de segunda ou terceira? Vai. Primeira não. Luiz que vai quebrar a primeira. Não, vou fazer de primeira. Primeiro vamos aquecer o pneu de primeira, tá?
lá pegar a chave. Vamos ali rapidinho, onde é que tá? Tava achando estranho que não tava dando pressão, na verdade não tava enchendo pressão de step. Aí vamos ver, tinha escapado da pressurização ali, ó. Pô, e a gente tava tentando pegar no teu pé, a culpa não era tua, cara. Aí é sacanagem, né? Pô, me desculpe. Tu vai ter uma chance pra nos provar que tá errado. Agora não vai ter mais desculpa. Agora vamos Sofrendo bullying aí, né? Sofrendo bullying de graça, né? Apagando o carro e tudo, sofrendo bullying. Pau! Tô refazendo a cena aqui, ó, por causa que eu falei sem ter microfone, mas é o seguinte, ó. A gente tava pegando no pé do Anderson e a culpa não era dele. Soltou o negócio, tá de 5 cilindros aspirado, daí 4x4 é meio demais, né? 5 cilindros aspirados saindo de segunda, amarrado no trator aqui. Não, e eu tava pensando, cara, mas até que tá saindo, por que tá morrendo? Tá explicado, né? Faltava pressão. Mas sabe que agora não vai ter mais desculpa, né? Tá bom. Agora a gente vai botar aqui, ó, vamos acertar. Agora vai vir pressão, agora vai incendiar, hein? Agora vai dar bom. Agora vai dar bom. Eu tinha arrochado isso aqui lá no... Também, ó, ele empurrou muito o mangote, tava pegando só a beirinha. Eu desisti dessa vida de mangote aí. Tudo V-Band agora. Os dois eu dobrei, melhorou bastante. É tudo algema e V-Band, não dá. Ela ainda dá com lá, tipo assim, meio pé assim, ela dá uma... Cara, às vezes a minha pressurização ela vai por baixo aqui e tinha uma bem aqui no meio, às vezes soltava bem aqui no meio. Cara, é um saco de entrar embaixo do carro pra arrumar. Cara, é tudo V-Band, algema, acabou. Nunca mais. Daí os caras não soltam, né? Mas esse sistema aqui é muito legal. Sim, essa algeminha é a coisa mais legal, que é o ringue dos dois lados. Tu tem esse cara aqui que compacta eles, ele prende ali, né? E ela tem movimento ainda, né? Ela ainda tem movimento. Porque a V-Band tem que ser perfeito, né? A V-Band é um saco que tem que ser perfeito. Daí a V-Band, tipo as V-Band de pressão tem que botar junta, né? É um saco. Esse aí não, ele já tem um ringue. Esse aí aguenta a pressão. Tem que literalmente ficar de fora. Step dela tá no banco? Cara, picape é um troço muito útil. Tem que ter uma picape na vida. Não, sempre desde criança. Picape é um troço muito legal. Tu só chega e joga os bagulho ali e tu não entende como é que as coisas não se mexem. Tu bota um bagulho aqui no meio e sai pra lá. Tu chega em casa e tá o bagulho aberto, solto, não tem espaço pra apertar. Jogou no super, bota a sacola. Vou botar a V-Band desse lado aqui também já. É, né? Vai ter que comprar outra flange daquela de titânio. Sim. Eu tinha comprado uma, porque o outro lado é de alumínio aqui. Aham. Tem que pegar. De alumínio eu tenho, tem que pegar mais uma de titânio e dois lados. Chindo os O cornos. que tu comprou? Eu comprei um carro elétrico, velho. Seguinte, ó. Mas seguinte, eu fui fiel às minhas origens. Eu comprei um Chevrolet SS com 600 cavalos 4x4 elétrico. Tá bom. Ah, e sim, né? Todo preto por dentro, por fora, todo preto. Blackout o troço assim, ó. Só que parece o carro do Darth Vader vindo. Cara, eu tô com orgulho Não do vai ter Anderson. ar-condicionado, fica tranquilo. Tá sem filtro? Vai É ter? sem filtro. O filtro já desisti, se for olhar, ó, me redimindo, olha Olha o só. C8 tá andando sem filtro, Cara, o Vectra sem filtro, mano, olha faz só. um tempão já tá andando sem Cara, o filtro. bagulho de altíssima. Porque assim, não é assim, carro de rua, obviamente, tem que ter filtro, né? Que tu anda pega sujeira na rua. Mas isso daqui não é. Isso aqui é um carro de altíssima velocidade. Isso aqui não pode ter filtro, cara. Que orgulho, velho. É, isso aí. Agora depois da garra pode ser sem fio. Cara, mas que legal, hein? Olha só, hein? Será que isso aqui foi se alinhando, né? Pra ser dono de autódromo tem que ter uns carros meio brabo, que nem isso aqui, né? Porque antes era Nutella, né? Não era assim, né? Porra, isso aqui tá legal, hein? Pô, que trocinho legal. Isso que eu não sou... Eu não sei se... Isso aqui é um Audi ou um Volkswagen? Não sei ainda. Tô em dúvida. É uma mistura, né? Ele é uma mistura, ele é híbrido. Essa palavra pode usar híbrido. Tá, Motor híbrido. e transmissão é Audi. Motor e transmissão é Audi. São parentes próximos. As Tá. rodas são Porsche. Dá pra chamar que é um Auto Union? Vou fazer um negócio assim, Tem né? volta nessa. É que é legítimo é RS2, né? Já Olha tá só, de hein? 2,5 ali. É longa. Tá, mas e agora ele vai ficar todo bonitinho ou ele vai deixar assim, Vai. rock style? Vamos lá Como vai então? ser?
Vamos de novo. Fez uma fumacinha aí. É. Essa é a segunda? Essa foi segunda? Foi segunda. Então faz terceira agora. Ou foi quarta, não sei. Não, faz terceira, faz terceira, faz terceira. Bota pra terceira e vamos de novo. Quando tiver, se tu der umas recolhidinhas e sair do corte e voltar, fica legal, sabe? Que daí tu ouve o ronco do motor crescendo de novo. Mas não tira muito, senão vai afrouxar. É, fiquei na dúvida. Não, mas tu vem um pouquinho assim, tu vai sentir que ele vai sair do corte e tu volta, sabe? 8.700, 1,8 kg. Ah, bem que deu um ronco mais diferente. O motor é mesmo. bom. Não, 600 cavalos tem que ter. É. Sim, mas pra patinar as rodas não vai ser com 100, né? Não, mas 600 cavalos. Aí. Cara, olha aqui, daí pode usar. Se tu levar no Dene, tu não vai ter coragem de fazer isso aqui de novo. Esse Thiago não vai ter. Já tava bem molhado. Ah, tá. Ah, tem água. Água nós temos. Vocês começaram a andar com tanta água depois que comprou o tipo ou era comum mesmo? Tu gosta, né, Luiz? O que eu posso fazer, cara? Cara, todo mundo me zoa também, é que o cara tem que aproveitar o momento, né? Tu não vem mais. Mas é igualzinho, é. Não, é igualzinho. mais. Cara, eu fiz uns rolo animal com a medulha uma vez e empurrou junto de um cabeçote só. Só de um lado. Só de um lado. Tá. Sandra sozinho legal, porque eu fiz aquele furinho na termostática. Só completar aqui. Liga o motor. Tô esperando? Em algum momento eu consigo. Vou girar, tá? Pode ligar. Tá um dadadã. Ah, foi bonito. Ó, agora foi bem mais. Ó, fui dosar ali e não gostou. Não Faltou. De terceira não deu. Tá bom? Funcionou o negócio. Valeu. Pô, tu tem bastante pneu ainda, só tô dizendo. Não, ó. É? Cara, gurizada, parabéns aí, ó. Vocês são foda. Ó, essa construção da Saveira aí, ó, meu. Puta que pariu. E esse aqui é o cara, ó. Esse cara encabeçou tudo aqui, ó. Cheguei a estar tremendo aqui, ó. Caramba, porque quem é que mais tá aí que participou também? Tu também fez um pouquinho, né? Parabéns. Parabéns. Cara, ó, olha aqui, ó. Olha aqui. Sabe quanto custa uma tremedeira dessa? Sabe, né? Tu sabe, tu tem as contas, né? É caro, mas é legal. Sei quantas horas de trabalho dá também. Cara, que troça. Ó, muito legal. Obrigado, muito obrigado. Essa foi top. Bem inaugurado o autódromo. Show.